Olá, turma. Tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Nós estamos começando hoje, de fato, a nossa primeira aula, né, do conteúdo do nosso projeto. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês que tiveram a disponibilidade, a gentileza de assistir a aula de apresentação. Vocês vão ver que eu mudei um pouquinho a configuração dos slides, achei que ficou um pouco melhor, né, essa nova configuração. Bom, e hoje a gente vai dar início, de fato, ao conteúdo do nosso projeto, né? A gente vai começar bem devagar, trabalhando dois conceitos interessantes. Então, essa primeira aula, a gente vai trabalhar na definição do problema. E que problema é esse? É o problema do qual a prática baseada em evidência, ela se presta a tratar, ok? Então, nosso conteúdo programático aqui vai girar em torno de dois conceitos. Primeiro é o problema em si, né, que a gente vai aqui tentar exemplificar, trazer alguns exemplos para vocês entenderem aonde que nós aplicamos a prática baseada em evidência no nosso dia a dia. E um segundo conceito que é muito importante é definir o que é evidência, né? Nós vamos fazer uma breve definição, bastante objetiva, do que é a evidência dentro desse contexto da prática baseada em evidências, né, como o próprio nome já diz, para que a gente tenha uma clareza, né, do que diz respeito esse termo, né? Quando nós ouvirmos de novo, nós vamos ouvir esse termo de maneira bastante repetitiva. Muito bem, então vamos definir o problema. E que problema é esse, né? Ou seja, em que momento pensamos em usar a PBE como uma estratégia para o manejo clínico do nosso paciente? Então, a gente recebe um paciente e aí fica aquela dúvida, nossa, como que eu trato isso, como que eu uso a prática baseada em evidência no tratamento desse indivíduo para essa condição clínica. Então, a gente vai ver que nós podemos utilizar a PBE como uma estratégia para todos os casos que se apresentam para nós. Eu vou colocar aqui um exemplo músculo-esquelético, né? Eu havia falado isso na aula de apresentação, mas vocês podem também expandir esses conceitos para quaisquer outras áreas da fisioterapia, seja saúde da mulher, fisioterapia hospitalar, enfim. Ok? Então, vamos começar aqui a nossa definição do nosso problema. Bom, primeiro a gente vai fazer uma breve reflexão sobre uma experiência que, acredito, muitos de nós já passamos. Ok? Então, vamos nos lembrar aqui de uma vez ou de alguma ocasião onde nós consultamos, pode ser com um fisioterapeuta, pode ser também com um médico, nós consultamos para algum problema que nós estávamos sentindo naquele momento. Vamos pegar um exemplo, uma dor no ombro, né? É um caso bastante comum. Nesse cenário, né, você esperava o quê? Né? Você esperava que o diagnóstico que o profissional fez, que o tratamento que ele propôs, que o prognóstico que ele estabeleceu, fosse baseado em quê? Né? Então, quando você consulta com alguém, o que você espera? Você espera que aquele profissional ele seja um profissional de qualidade, não é verdade? E aí fica a pergunta, o que significa ser um profissional de qualidade? Né? Você, nessa situação leiga, você, obviamente, não tem o conhecimento específico de um médico, ou muitas vezes até, né, do fisioterapeuta que está te atendendo, mas você tem expectativas. Você cria expectativas em relação àquele profissional, porque você deposita nele a confiança. Então, entenda, você ficaria, nesse caso, né, satisfeito se o tratamento que fosse proposto por esse profissional fosse com base em informações antigas, por exemplo, de 20 anos atrás, na época que ele era muitas vezes um acadêmico, ou você ficaria também confortável se o tratamento proposto fosse baseado unicamente em tendências de mercado, né? A gente vê muito isso agora nas mídias sociais, onde você vê vários modismos, né, aparecendo, ah, várias tendências que muitas vezes, né, a gente não sabe nem a origem, né, como que elas surgiram. E se esse profissional chega para você, olha, nós vamos fazer isso, você vai ficar bem.
sem te dar um embasamento sólido daquilo que ele está fazendo? Será que você ficaria satisfeito? Né? E você, como profissional, propondo um tratamento desse a um cliente, né? Você ficaria satisfeito com isso? Então, essa é a nossa primeira reflexão que nós temos que ter. E nessa reflexão, eu queria que vocês tivessem mais um olhar do cliente, sabe? O olhar do paciente, né? O que que ele espera de você, não é verdade? Então, na fisioterapia especificamente, como que você decide qual tratamento, né? Qual tratamento fisioterapêutico deve ser implementado para um paciente? Porque, afinal de contas, quando a gente vai lidar com a prática baseada em evidências, tudo tem a ver com o processo de tomada de decisão daquilo que você vai fazer, né? Como que eu vou tratar esse sujeito que tem essa dor no ombro? Qual vai ser a minha decisão? Qual a decisão eu vou tomar em relação às minhas intervenções? Então, isso é muito importante ser considerado aqui. Então, imagine você agora recebendo um paciente com qualquer problema, né? Seja da área musculoesquelética, seja uma dor no joelho, como nessa imagem, seja um paciente que tenha uma dor cervical, ou um paciente que tenha uma lombalgia, ou uma crise de ciática. Como que você procede, como que você toma a sua decisão clínica de agir, de intervir nesse problema, ok? Vamos trazer um caso aqui também interessante. Esse caso é um caso fictício que ele é exemplificado no livro da Linda Fetters, que eu apresentei na aula passada. E ele é um caso, a gente vai destrinchar esse caso nas próximas aulas, mas numa breve introdução. Imagina que você recebe uma paciente, o nome dessa paciente aqui, fictício, é June Wilson, e ela é uma menina, uma adolescente de 17 anos, ok? E ela começou uma crise de dor cervical 3 dias antes de uma competição. 3 dias antes de uma competição. Então, você pode ver que é uma dor, né, aguda e ela tem uma certa urgência no tratamento dessa dor. Quais são as expectativas que essa paciente chega até você? O que que ela quer saber? Né? Ela está treinando para um campeonato, né? De repente surge uma, uma dor que ela muitas vezes vai desconhecer a origem, e ela chega até você com uma certa expectativa, assim como qualquer outro paciente chega para a gente. Então, o que que ela espera? Por que que o pescoço dói? Ou seja, qual é a causa do problema? Quais as chances que ela tem de voltar a nadar sem dor nos próximos 3 dias, ou seja, no dia da competição? E dentro desse curto período, o que você, como profissional de fisioterapia, pode fazer para ajudá-la? Ok? Essas são as expectativas que o paciente cria e que ela espera que você responda, não é verdade? Bom, e qual que é o papel da prática baseada em evidência aqui? Como que eu posso usar essa estratégia? Bom, você vai fornecer algumas respostas para ela, as respostas a essas expectativas que ela está apresentando. Bom, você vai respondê-las com base, né, primeiro, na melhor evidência disponível, ok? Na melhor evidência científica disponível. A gente vai ver um pouco o que é isso. Também você pode respondê-la usando informações da sua própria expertise clínica, ou seja, da sua própria experiência no tratamento de pacientes e casos similares. Quando você tem uma certa experiência já tratando, né, seus consultórios e clínicas, casos similares, você obviamente já fez coisas que funcionaram, outras coisas que não funcionaram tão bem, então você tem ali já uma certa, uh, uma certa caixa de ferramentas com a qual você já pode trabalhar determinados problemas, né, a sua própria experiência. E também você precisa considerar algumas expectativas e valores da própria paciente, né, o que que ela também acha, né, que é importante para ela, enfim. Então, quais são os benefícios dessa abordagem? Quando eu uso essa abordagem da prática baseada em evidências, de cara eu já tenho uma vantagem muito grande, que é ter mais eficiência nos meus tratamentos. Na verdade, esse é o objetivo de todo esse projeto. Fazer com que você crie e desenvolva essa estratégia de maneira que você tenha mais eficiência, seja mais assertivo na sua tomada de decisão. E também aumentar a sua credibilidade com a paciente.
e com isso fechando uma relação terapeuta-paciente mais sólida. E isso, com certeza, vai se traduzir em melhores resultados no futuro, né? Então, quando você, com base, por exemplo, nos seus estudos, na literatura científica, na sua experiência, você com segurança consegue responder às expectativas iniciais de um paciente, certamente isso vai criar no paciente a confiança necessária para ele iniciar o tratamento com você, ok? Bom, é muito importante que a gente entenda isso, porque a decisão final do tratamento, ela é do paciente. Nós, como profissionais, nós não podemos impor nenhum tratamento. Olha, vai fazer isso, isso e isso, porque é assim que eu quero. Não é bem assim que a coisa funciona. Não um tratamento de qualidade. Nós explicamos ao paciente o que ele tem, com base, obviamente, em todo o processo de avaliação clínica, né? Todo o processo de anamnese, né? Que nós geralmente fazemos. Também com base na nossa experiência, né? E aí respondemos essas expectativas de maneira com que ela também tenha conforto em dizer, olha, vamos começar um tratamento que você está propondo. Então, quando o paciente toma essa decisão e você ajuda nesse processo com segurança, né, com base no que há de mais, com base no que há de mais científico dentro dessa área, né, vocês conseguem fechar uma excelente relação terapeuta-paciente e isso produzirá mais frutos positivos no decorrer do tratamento. Então, como nós vimos, nós temos essa necessidade da tomada de decisão. Então, como escolher os tratamentos que realmente funcionam? Então, quando nós recebemos os pacientes nos nossos consultórios, inicialmente as nossas intervenções, elas passam, antes de nós implementarmos o tratamento, nós devemos considerar exatamente qual é a nossa estratégia de tomada de decisão. Como que você escolhe quais os tratamentos que você vai aplicar com o paciente? Ok? Porque você leu em livros, né? Porque você já fez esse tratamento antes em alguém e funcionou, porque você leu num artigo, né? Ou em alguma outra revista científica, enfim, em alguns sites, talvez. Ou porque o paciente chega para você e fala, olha, eu já tive essa dor antes, fui num profissional, o profissional fez isso, isso e aquilo e melhorou. Então aí você já tenta, né, já pega essa informação e já usa essas condutas diretamente no tratamento. Então, faça essa reflexão. Como que você, no seu dia a dia, você toma as decisões para tratar os pacientes que se apresentam a você, ok? Muitas vezes, eu estou dizendo isso de uma maneira bastante franca, às vezes pode ser que você caia naquele automatismo do dia a dia, não é verdade? Então, às vezes a gente já recebe um paciente que tem lá uma dor no ombro, você já, nossa, mais um, eu já atendi milhares, e automaticamente você já começa um tratamento e às vezes esquece de fazer uma avaliação mais completa do caso e capturar algumas nuances que são importantes a ser consideradas nessas tomadas de decisão. Então, a APBE ela vai entrar aí, né, para que você tome uma decisão de mais qualidade, ok? Uma decisão mais assertiva. Então, independente do método que você faça, isso vai implicar nesse contexto da tomada de decisão. Isso é mais importante. Isso é muito importante. Então, o problema aqui ele pode ser reescrito da seguinte forma: como tomar a melhor decisão para o manejo do meu paciente? E é aí que a PBE vai entrar para te ajudar. Ok? Na próxima aula, nós vamos ver que nós vamos estudar os 3 pilares fundamentais da PBE. Ou seja, eu não tenho apenas uma forma de tomar essa decisão. Eu tenho 3. Tenho 3. E essas 3 formas, elas se agrupam para permitir com que eu tome uma decisão mais assertiva possível. Ou seja, para que eu tome a melhor decisão, ok? Eu estou aqui pensando, para tomar a melhor decisão, eu preciso ter acesso ou criar uma estratégia de maneira que eu tenha condições de obter a melhor informação disponível sobre aquele problema. Ok? Então guardem isso em mente. A gente vai explorar um pouco mais
esse contexto nas nossas próximas aulas. E aí chegamos no segundo tópico, bem objetivamente, que seria então evidência, né? O que seria esse E do nosso PBE, não é verdade? Ou seja, uma breve definição de evidência dentro desse contexto da PBE. Segundo esses dois autores, o Guyot e Rennie, em 2002, eles tratam evidência, eles definem evidência como quaisquer observações empíricas sobre uma aparente relação entre eventos vai constituir, então, uma evidência em potencial. Ok? Então, o que eu posso tentar concluir com isso? Uma evidência, essa observação empírica, ela seria baseada, então, em coleta de dados e informações obtidas através de observação sistemática, né? Experiências, ou através do uso de instrumentos científicos calibrados e validados. Ou seja, eu tenho conclusões que são tomadas com base em informações objetivas e sistemáticas, né, coletadas a partir de um determinado cenário clínico. Então, nessa definição sobre evidência, nós já saímos daquele contexto das nossas opiniões próprias. É claro que as nossas opiniões, né, as nossas experiências próprias, elas são muito importantes, elas contam, elas são um dos pilares da PBE. Mas eu, como um profissional que usa a PBE no meu dia a dia, eu preciso tomar as minhas decisões também com base no que há de estudos científicos, né, de evidências científicas mais atuais sobre o problema que eu estou querendo tratar. Ok? Então a gente sai desse conjunto de achismos, né, e opiniões particulares e nós entramos dentro desse contexto científico, trabalhamos junto com a nossa experiência e com as expectativas do paciente para entregar um melhor tratamento para ele. Então esse é o objetivo maior aqui. Então, alguns exemplos de evidências, talvez a mais famosa aqui, seriam os artigos de pesquisa, né, que são publicados em periódicos científicos. Então, a gente vai ter, nas aulas futuras, um extenso treinamento sobre esses tipos de artigos, quais tipos de informação eles podem trazer para a gente. Um outro tipo de evidência muito comum são as diretrizes clínicas, né, que tem um nome talvez mais popular, chamados guidelines clínicos, que são revisões sistemáticas destes artigos, né, particularmente ensaios clínicos, que são publicados na literatura. E também temos uma outra forma de evidência, que são os registros de casos. Né? Muitas vezes eu tenho uma experiência, né, na qual eu já tenho ali muitos casos atendidos, e eu faço um registro sistemático desses casos, e eu posso usar essas informações, sistematizar esses dados para tomar decisões sobre os futuros pacientes que se apresentam com essa determinada condição clínica. Okay? Então, são só alguns exemplos, nós vamos rever isso mais para frente, com mais detalhes. Enfim, em resumo, o que eu queria mostrar para vocês nessa nossa primeira aula de conteúdo é justamente definir o problema onde eu aplico a PBE como estratégia de intervenção, ok? Então, nós vimos aqui que a PBL é uma estratégia que serve para melhorar a qualidade do nosso atendimento e ela é baseada em três pilares. Três pilares, né, que começam com E, né? Fica até mais fácil da gente guardar. O primeiro é a evidência científica, ok? Então, a gente vai aprender com calma a estudar os artigos científicos no futuro. A segunda é a nossa expertise clínica, nossa experiência clínica. Ela também entra nesse contexto. E o terceiro são as expectativas e os valores do paciente, que também não podem ser desconsiderados na elaboração do nosso tratamento e para uma tomada de decisão mais eficiente. Ok? Vimos ainda que as evidências científicas, nesse contexto, são informações objetivas provenientes da coleta de dados sistemática. E a gente vai ver isso quando nós estudarmos os artigos científicos. Nós vamos ver com mais detalhes como essas coletas de dados são feitas
né, como que elas, e qual é a importância, né, dessas formas de estudos científicos distintas que a gente vê na literatura. Ok? Muito bem. Na próxima aula, então, nós trataremos sobre os 3 pilares da PBE. E neste final aqui, eu queria propor para vocês 2 questões de revisão sobre o que nós vimos até agora. E também, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para mais um artigo de leitura complementar. Ok? Então, aqui agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou passar aqui a questão. Eu peço que você pause o vídeo, tá joia? E tente responder, ok? Bom, assumindo que você fez a pausa do vídeo e tentou responder, então qual a proposta da prática baseada em evidência? Então, assinale a alternativa incorreta. A incorreta aqui é a letra D. Realizar atendimentos somente baseados em pesquisa clínica publicada. Embora isso seja muito importante para a gente, mas a gente não vai usar exclusivamente esse tipo de informação na nossa tomada de decisão. Vimos que a PBE ela tem 3 pilares: as evidências científicas, mas também tem a nossa experiência e as expectativas do paciente. Tudo isso entra, né, deve ser levado em consideração. Na segunda pergunta, peço também que vocês pausem o vídeo, tentem responder. Ok, essa é bastante fácil, né? Assumindo que vocês tentaram responder, por que que a PBE ela é importante, então, para a fisioterapia como profissão? A resposta aqui é muito simples, todas as anteriores. Ok? Por quê? Ela aumenta a qualidade do serviço oferecido, ela aumenta a confiança do paciente no tratamento que você está propondo para ele, ela melhora a relação terapeuta-paciente e troca o tipo de atendimento baseado naquele hábito que nós temos no nosso dia a dia para um atendimento baseado na melhor evidência disponível, ok? E, obviamente, considerando os outros pilares, como nós vimos anteriormente. Bom, na próxima aula, então, estudaremos os pilares fundamentais da prática baseada em evidência, com mais detalhes, e como exercício, fica aqui disponibilizado para vocês um link na descrição desse vídeo, para vocês acessarem mais um artigo para vocês estudarem nesses próximos dias. Ok? Desde já eu agradeço mais uma vez a paciência de todos. Muito obrigado pela atenção. Acho que agora eu já posso pedir para que vocês curtam, comentem, façam perguntas, né, compartilhem com seus colegas, para que a gente consiga atingir mais pessoas. Tá joia? Muito obrigado e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.